Quando as minhas emoções estão saudáveis, as minhas motivações se tornam saudáveis. Quando as minhas emoções estão saudáveis, as minhas reações se tornam saudáveis. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quando a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia está falando sobre o centro das nossas emoções. O nosso coração é onde ficam, biblicamente falando, simbolicamente falando, é onde ficam os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos. Irmão, a Bíblia poderia ter escolhido qualquer coisa para colocar na lista de prioridade, mas dentre todas elas, a palavra de Deus diz que o ponto mais sensível que você precisa guardar para ter uma jornada de fé saudável é guardar o centro das suas emoções. Por que a Bíblia dá tanta ênfase às emoções e muitas vezes a gente negligencia ela? Por que se a Bíblia dá tanta ênfase às emoções, até algum tempo atrás a igreja nem falava sobre elas? Irmão, a gente está vivendo um tempo em que o Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade. Segundo a OMS, até o final da década, mais pessoas vão ser afetadas por ansiedade e pelos derivados desse problema emocional do que por gripes e resfriados. Você vai conhecer mais gente com problemas de ansiedade do que pessoas resfriadas. Se estamos vivendo tempos como esse, a gente precisa entender que a resposta para toda essa crise já foi colocada na palavra. Billy Graham tem uma frase que eu amo, ele diz: o evangelho é mais atual do que o jornal de amanhã. 2023, estamos vivendo uma nova pandemia. Qual que é a nova pandemia? A nova epidemia fala a respeito de ansiedade, mas o evangelho já carrega o antídoto para isso. O evangelho é a resposta para o medo, o evangelho é a resposta para a angústia, o evangelho é a resposta para a ansiedade. Jesus diz: lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas mesmo isso sendo uma mensagem central do evangelho, até pouco tempo atrás, se alguém tivesse depressão na igreja, provavelmente essa pessoa ia ser taxada como alguém que não é espiritual. Irmão, a gente não fala sobre isso abertamente, primeiro para não escandalizar, segundo para que isso não motive pessoas que já têm esse tipo de pensamento. Mas a cada ano aumenta drasticamente o número de pastores que se suicidam por conta do peso do ministério. Alguns têm a própria vida porque não se sentem confortáveis para compartilhar com a sua comunidade de fé que tem enfrentado problemas emocionais. Por quê, pastor? Porque não falamos sobre isso. E algumas pessoas acham que um problema emocional está diretamente ligado à falta de fé, à falta de temor, à falta de santidade. Alguém que está em depressão é alguém que deve ter aberto alguma brecha. Isso é uma brecha, e na verdade não. A Bíblia fala que o centro das nossas emoções precisa ser guardado, porque é dele que procedem as fontes de vida. Eu quero falar sobre isso, irmão, porque eu tenho visto mais pessoas desistindo por conta do centro das suas emoções do que por conta da sua quantidade de fé para romper. Tem uma frase que eu amo, aquilo que ele diz o seguinte: nós não subimos ao nível das nossas expectativas, nós sempre descemos ao nível do nosso preparo. E o que eu tenho percebido é que a gente não sobe, a gente não vive avivamento segundo o nível da nossa expectativa em sermos avivados, a gente vive avivamento segundo o nível da nossa vulnerabilidade em sermos tratados. O evangelho só vai tratar a área que você é vulnerável para que ele trate. Você quer um exemplo claro disso? Quando Jesus ele é colocado diante daquele homem da mão mirrada, a Bíblia diz que ele pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem, ele mostra a mão doente, ao invés de mostrar a mão dele que era saudável. Irmão, eu creio que esse encontro simboliza o motivo pelo qual muitas vezes a gente não recebe milagres em muitas áreas da nossa vida, porque não somos vulneráveis a ponto de expor as nossas fragilidades. Se aquele homem quisesse esconder de Jesus a sua mão doente, ele mostraria para Jesus a sua mão sarada, e talvez ouviria de Jesus: você não precisa de cura, sua mão é saudável. Mas aquele homem, ele se expôs e mostrou a mão mirrada para Jesus, e Jesus então liberou a cura sobre ele. Você sabia que uma das perguntas que Jesus mais fez ao longo da sua caminhada é: o que queres que eu te faça? O Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, que é o Pai da eternidade,
autor e consumador da nossa fé, que te chama pelo nome antes do ventre da sua mãe ser formado, sabe o que falta em você, Ele te viu completo quando te fez. Esse mesmo Deus não abre mão de perguntar para a criação: o que queres que eu te faça? Você sabe por que essa pergunta ela é feita? Porque a vulnerabilidade é um passo para que eu viva o meu milagre. É por isso que quando a Bíblia fala sobre o secreto, a direção que Deus nos dá é: fecha a porta do teu quarto e busca o teu Deus em secreto, e Ele o recompensará. Tiago diz que se nós nos aproximarmos de Deus, Deus se aproximará de nós. A Bíblia fala o tempo inteiro que a gente precisa ser vulnerável. A palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Irmãos, olha para mim. Se a gente não falar sobre a saúde das nossas emoções, vai ter muita gente frustrada com a jornada de fé, porque vai ver promessas que não se cumprem, portas que não se abrem, milagres que não acontecem, e você tem fé para crer. O que pode estar roubando de você o milagre, a promessa, o romper? Talvez seja só uma cosmovisão equivocada, talvez seja um sofisma, um pensamento equivocado a respeito de quem Deus é ou como Deus se move. Existem cadeias emocionais que têm prendido mais pessoas do que cadeias espirituais, porque é muito mais fácil a gente dizer que o nosso problema é demônio do que assumir que o nosso problema pode ser caráter. É muito mais fácil a gente dizer que o nosso problema é espiritual do que assumir que talvez o nosso problema seja emocional, talvez seja a ausência de autoanálise, de autoconhecimento, talvez seja a ausência da gente permitir que o Senhor sonde o nosso coração e mostre quais emoções que estão doentes. Alguém está comigo? Diga amém. Tem pessoas que não conseguem romper porque não conseguem perdoar. Vocês devem ter ouvido essa frase: falta de perdão é um veneno que a gente toma acreditando que vai matar o outro. Eu conheço líderes que não conseguem perdoar, ministram ceia, falam sobre redenção, não liberam perdão para ninguém. Eu conheço pessoas incríveis em várias áreas da sua jornada de fé, mas não conseguem perdoar. Irmão, a gente acreditou em algum momento que o perdão tem a ver com o passado, mas o perdão na verdade tem a ver com o futuro. A ausência de liberação de perdão para alguém no meu passado rouba de mim a liberalidade para romper no meu futuro. Tem gente que está doente nas suas emoções. Deus, por que as coisas não acontecem? Filho, porque do seu coração provém as fontes de vida. Cuida bem dele. Quando as minhas emoções estão saudáveis, as minhas motivações se tornam saudáveis. Quando as minhas emoções estão saudáveis, as minhas reações se tornam saudáveis. Quando o meu coração está saudável, eu estou menos preocupado com o que pensam, eu estou menos suscetível ao que acham, eu estou menos dependente de quem me aprova. Irmão, você pode perceber, toda pessoa bem resolvida, ela não está tão preocupada com o que acontece com o seu exterior. Por quê? Porque ela é bem resolvida por dentro.